Já quebrei um negócio, fiquei devendo 7 milhões. Caramba. Quebrei uma franqueadora com 60 unidades que eu devolvi pra todos os franqueados. Tá vendo? Deu ruim, cara. O franqueado não ganhava dinheiro, não me pagava. São Sim. 220 escolas. escolas. É muito, né? É um crescimento considerável. Muito acima da média da maioria dos franqueadores no Brasil. Você trouxe muita coisa Legal. muito rica aqui, velho. Muita Obrigado. coisa. Fala, turma, como é que vocês estão? Ó, estamos aqui no episódio do nosso podcast da Escola do Franchise, a primeira escola voltada para franqueadores do Brasil. E eu vou dizer mais, esse é o primeiro episódio que eu estou gravando nesse podcast, então estou muito feliz e espero que a gente entregue aqui um conteúdo que mude aí, vire o jogo aí da sua empresa. E hoje eu estou com um convidado muito especial e eu tenho que falar bonito aqui, eu tenho que falar direito, porque se tem um cara que conhece de oratória, é esse aqui. Eu tô com o Luiz Fernando, Muito da obrigado, Vox Milton. to You. Muito obrigado. Bem-vindo. Feliz de inaugurar esse podcast maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo de São tão rápido. longe. Tá vindo de São José do Rio Preto, Eu tô vindo de Cravinhos, perto de Cravinhos. Ribeirão Preto ali, ó. Ribeirão Preto. Preto, Cravinhos. E aí veio aqui para gravar o nosso podcast hoje. Bom, muito obrigado pelo convite. Feliz pela visita. Gostou do escritório, da estrutura da escola? Gostei e quero aproveitar e te parabenizar por tudo que você vem fazendo para o setor de franchise do Brasil. Obrigado. Você tá subindo o sarrafo de todas as franqueadoras do Brasil. Que é isso, obrigado. Parabéns. Você tem um modelo de negócio que ele é bem disruptivo no setor de franchise. Aqui nós vamos falar bastante de franquia. Pode focar, porque nós estamos falando aqui com franqueadores. Perfeito. Ou até empreendedores que querem se tornar franqueadores. Então, a ideia aqui é trazer como funciona esse setor. E dentro desse setor, existem aí os grandes setores, né? Food service, vem crescendo muito. E tem os setores mais nichados. E é interessante o seu modelo, porque é um modelo, para mim, totalmente inovador. Fala um pouco da sua empresa, do modelo de negócio que você tem para a gente conhecer, para a galera conhecer melhor. Fala pra gente. O meu modelo de negócio, Wilton, ele nasceu de uma necessidade que eu vi que poderia virar uma tendência, que é a comunicação e oratória. Galera, bateu vendas aqui, olha que beleza, ó, cultura comercial, muito bom. Então, eu comecei a empreender vendendo sorvete na rua, depois montei farmácia com 17 anos, montei uma segunda farmácia. Eu tinha, na época, 23 anos, estava com 2 farmácias no interior de São Paulo, queria escalar. Falei, cara, eu não vou conseguir competir com essas grandes redes. E eu criei uma empresa de eventos empresariais porque eu gostava de aprender com grandes empreendedores. Tá. E naquela época eu não tinha, em 2013, não tinha tanto evento empresarial assim, principalmente no interior de São Paulo. E aí eu vi que muito empresário, às vezes tinha uma Porsche na mão, na hora de vender, vendia como se fosse um Fusquinha. Falei, cara, eu vou criar um curso de oratória para atender essa demanda. Então eu tinha farmácia, evento empresarial e comecei a criar curso de vendas, liderança, e oratória era apenas um produto dentro desse guarda-chuva da Inova Company, que era uma empresa de eventos empresariais. Por acaso, o Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, vende a WhatsApp por 800 milhões e convida 10 GVs para ir para Orlando. E lá na casa do Flávio tinha ex-franqueados da WhatsApp. E ali me deu um clique. Eu falei, cara, tem 30 mil escolas de inglês no Brasil. Por que não uma de oratória que é tão importante quanto o inglês? Nesse momento não existia nenhuma escola de oratória no Brasil. O que existia no mercado era professores Tá. que dava curso de oratória igual existe até hoje. Reinaldo Polito, né? Muito bom. É. Então era aquele negócio pessoal. Sim. E o Jorge Paulo Lema, que foi um mentor que eu tive na minha vida, falava pra mim que negócio bom é negócio institucional. É aquele negócio que vai funcionar sem uma pessoa específica estar ali. E na casa do Flávio, em Orlando, me deu um clique. Falei, peraí, método de ensino, engenharia pedagógica, comercial ativo, marca. Vou criar uma escola 100% focada em comunicação e oratória. E aí nasceu a Vox to You em 2015, com esse modelo se inspirando em escolas de idiomas. Então a inspiração foi escola de idiomas, escola de informática. Só que o que tinha de comunicação e oratória, além de ser ministrado por um professor específico, era curso de 5 aulas. Sim. E até hoje a única academia de comunicação É do Brasil. academia de comunicação. Uma academia. Porque é um treinamento. É uma academia, é um treinamento. Que O aluno entra lá. Se o cara ele não tem noção, ele não é um bom comunicador, é possível entrar na escola e no final sair como um bom palestrante? Ele vai fazer uma aula por semana de 3 horas. Se ele falta, ele repõe a aula. Se ele viu uma técnica que ele gostou, ele pode fazer de novo, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Se ele quiser frequentar outras turmas para fazer network, ele pode. Ele vai ter que dar uma palestra, ele pode marcar. Imagina uma academia. Sim. O cara paga um FII mensal, né, anual, na verdade, e ele tem uma academia de comunicação para ele treinar. E a ideia não era para ser franquia esse negócio, né? Então eu montei em 2015 pensando em unidades próprias.
Quando eu montei a segunda unidade, outra coincidência, o Adir Ribeiro aparece na minha vida, da Praxis Business. Sim, sim. Eu falei, cara, por que não franquear esse negócio? Porque é uma maneira de eu crescer, né, de uma maneira sustentável. E aí, Wilton, eu vejo que muito erro, né, de grandes franquias, que queiram se tornar grandes franquias, é a pressa da escala sem o modelo de negócio estar fechadinho. Então, por exemplo, eu fiquei testando o negócio, errando o negócio, tanto que o primeiro curso de oratória que eu fiz foi ruim. Em 2014, tinha um sócio na época que estava dando aula, eu com farmácia, empresa de eventos, 22 anos de idade, achei que eu estava abalando, né? A menina vira para mim e fala assim, ô, você que é fundador da marca? Eu falei, sou. Teu curso é muito ruim, eu venho para cá e não aprendo nada. Eu falei, caramba, cara. O que eu fiz? Criei uma equipe de pesquisa e desenvolvimento para criar o melhor produto. Então, assim, eu levei 4 anos para franquear o negócio. Eu comecei, aí eu vendi uma franquia, a hora que o franqueado chegou no break-even, eu vendi a segunda. Então, teve uma diligência aí para virar a franquia, né? Então, hoje, esse é o modelo, é uma academia de oratória que realmente transforma a vida das pessoas. Você já tinha desenvolvido na área do franchising antes? Nunca. Eu sempre admirei o modelo, mas eu sempre tive medo do franchise. Porque eu comecei a ver um movimento em 2013, 2014, de crescimento exponencial de algumas marcas. Eu tinha o contato do outro lado da mesa. Sim. Querendo conhecer o modelo de negócio de franquia. E o que acontecia na hora que eu passava a mão no telefone? O franqueador ia lá, me mostrava aquele business plan maravilhoso, bonito, tanto de lucratividade, break-even em X meses, payback em tanto. A hora que eu ligava pro franqueado, mas você tá ganhando dinheiro? Não. Você tá ganhando dinheiro? Não. Não vou falar nome aqui por questão de ética. Mas eu comecei a olhar e falei, cara, esse cara tá na Forbes, cara. Esse cara tá na Exame. Esse cara tá na TV. Eu tô ligando pro franqueadeiro. Falei, cara, não tá ganhando dinheiro. E eu sempre gostei de comportamento probabilístico. Eu não ligava pra um. Eu falo pra todo mundo hoje, ó, tá estudando uma franquia, liga pra mais. 15 franqueados, 20. Aí você vai ter uma amostragem. Então eu ligava pra 10, 12 franqueados. Me assustava, porque eu via muito sonho vendido que não era cristalizado. Então eu tinha contato do outro lado da mesa estudando franquias, porque eu pensava em ser um franqueado. E aí... Franqueado de multifranqueado, de várias porque eu tava incomodado com as farmácias, né? Eu falava, cara, a farmácia era muito difícil, trabalhava 16 horas por dia, domingo a domingo. Eu queria diversificar, então eu estudei muito no outro lado da mesa. Aí como franqueador foi... E como que foi nesse processo de construção da Voxfuel? Qual foi o seu maior desafio, assim? Que você fala, poxa, eu tive um grande desafio nessa construção. Conta um pouco disso pra gente, porque o franqueador que tá aqui quer entender o que ele pode passar ou até pra entender se o que tá acontecendo com ele é normal. O primeiro desafio foi realmente ter um produto de qualidade. O meu primeiro curso de oratória, como eu mencionei, ele foi ruim. E começou com um fracasso, né? Eu podia ter desistido no caminho. Então, o primeiro curso de oratória que eu criei em 2013, ele morreu em 2014. O de 2014 morreu em 2015. O de 2015 morreu em 2017. O de 2017 morreu em 2020. E o de 2020 talvez eu tenha só algumas técnicas. Então, essa questão de criar uma equipe de pesquisa e desenvolvimento para deixar o produto no estado da arte foi crucial. Hoje, com 220 escolas, 90 mil alunos passaram por ali. Eu ia te perguntar já o número, que gigante, hein? Nosso LPS, Wilton, 96% dos alunos são promotores e 60% dos franqueados foram alunos. Que massa. Então significa que o produto é muito bom. Exatamente. Tanto que eu não fiz esforço para vender franquia no começo, não fazia nem campanha, nem nada. Porque quem foi os primeiros franqueados foram os alunos que estavam felizes com a metodologia. Falaram, tô pagando esse curso, tô adorando, eu quero ter um negócio desse. Sim. Então foi isso. Só que tem uma pegadinha no franchise, e é a maior dor de todo franqueador no início. Pagar a conta. Porque uma franqueadora, normalmente, ela leva tempo. Você me falou algo no bastidor aqui que eu concordo, que depois de 100 lojas... Depois de 100 lojas, uma franqueadora começa a dar dinheiro. A equilibrar as contas ali, né? Por isso que é importante ter as unidades próprias para gerar. Então, as minhas unidades próprias, na época, eu fiquei em 2. Eram lucrativas. E aí eu pegava esse lucro e financiava a franqueadora. Então, outro erro comum também que eu vejo. O franqueador mistura loja própria, negócio próprio com franqueador. Eu acho que são negócios distintos. Sim. Então, desde o começo eu separei o que era escola, o que era operação própria, quem era o head, quem tocava e quem tocava a franqueadora, quem que era o dono da franqueadora. Legal. Separava o time. E a lucratividade da escola financiava a franqueadora. Porém, eu vi que viver de royalties, eu ia demorar muito tempo para break-even.
para chegar no break-even. E aí eu fiz rodada de investimento, captei dinheiro no mercado, me diluí, depois eu fui comprando esses sócios para fora. Então, nesse meio de tempo, eu fui financiando a franqueadora, Sim. vendendo ações da própria franqueadora, depois eu recomprei e a escola própria financiando a franqueadora. E aí também eu coloquei algo fundamental que eu acho importante para uma franquia, é o produto, desde que seja um produto de qualidade. Fala o seu modelo de negócio hoje. Um pouco, até dos números da franquia, mas como que você, como franqueadora, monetiza? Como que é a estrutura do seu modelo? A franqueadora hoje receita, taxa de franquia, R$60 mil para cada franquia que começa, para a gente transferir todo o know-how e tudo mais. Bacana. E aí esse aluno que compra da franqueadora, o franqueado ganha alguma coisa? Não, material didático não. Franqueado ganha no serviço, na academia ali, na entrega, Legal. e a franqueadora ganha no material didático. Além dos 60 mil, ele tem mais algum custo aí? Ele vai investir 120 de capex, cadeira, palco, púlpito, porque as escolas são 3 salas de aula, Sim. física, capital de giro em torno de 80, 90 mil, além dos 60 mil de taxa de franquia, então 250 mil na franquia. 250 mil. Para chegar no break-even ali em 6 meses, payback em 15. Bacana. Teve vários franqueados que chegaram no break-even em 2. E tem uma estratégia que eu faço, que é o franqueado vender o pão antes da padaria estar pronta. Tá. Enquanto eu estou montando uma escola de oratória, colocando ar-condicionado, fazendo o palco, o púlpito, comprando cadeira, montando a escola, antes desse processo, eu escolhi o ponto comercial. Qual que é a orientação para o franqueado? Um líder comercial, 2 vendedores, focado em 7, 8 canais de prospecção para vender curso de oratória. Antes da escola estar pronta. Antes da escola estar pronta. Tem franqueado que consegue equilibrar esse prato, porque o prato da implantação, Sim. ele é oneroso. Normalmente, o franqueado que tem um sócio, aí um sócio fica cuidando da implantação, o outro vai cuidar das vendas. Aí teve franqueados que já abriu no break-even, porque abriu a escola com 80 alunos. Legal. 80 alunos é o break-even de uma escola. O aluno vai lá, ele faz a reserva, paga uma matrícula e fica aguardando a escola abrir. Ele faz a matrícula já com a data para iniciar a turma. Legal. Então ele faz a matrícula agora, já paga a matrícula, paga o curso, o curso vai começar, por exemplo, agora... É inteligente, porque já pensou se abrir a escola para depois vai ficar 1 mês, 2 meses ali com a escola vazia. E é uma luta que nós fazemos. O franqueado, ele vai para a universidade, lá em Ribeirão Preto, e metade da universidade é focada em vendas. Entendi. É ele aprender a liderança comercial, como que ele contrata vendedor, fazer matinal com a equipe todo dia, focar em vários canais de prospecção, porque às vezes o cara acha que só o digital vai vender. Então, hoje, para você ter ideia, a rede bateu 150 milhões ano passado, esse ano estamos buscando 230 milhões. Legal. Desses 230 milhões, 40% é indicação. Bacana. E aí essa técnica você ensina para o franqueado. 40% indicação, 30% marketing digital, convênio com a AB para atrair advogados, convênio com a associação comercial para atrair empresário, como que eu pego um referido, uma indicação na hora da matrícula. Então essa cultura comercial é o que faz a diferença. Você falou do Flávio Augusto. Flávio Augusto é bom, né? Essa coisa do referido aí. Eu devo royalties para ele porque eu copiei. Ele é fera. Deixa eu te falar. Uma dúvida aqui, você falando do modelo, me surgiu aqui. O profissional que é o professor, velho. Não é uma dor pro modelo? Como é que você contrata esse cara? Um cara que vai dar aula de oratória. Não é muito específico? Fala aí. Lembra que eu falei... Eu até cometi um erro na minha vida com isso, tá? Porque Jorge Paulo Lema me disse, em 2013, que negócio bom é negócio institucional, é aquele negócio que funciona sem uma pessoa específica estar ali. Sim. O que eu fiz no começo do negócio? Eu falei, cara, eu não posso ser um Reinaldo Polito. O Luiz Fernando Câmara não pode ser referência em comunicação. E eu nem sou, até hoje. Tanto que eu tenho a língua até um pouco presa aqui, ó. Xuxa, Sasha fez xixi no chão da sala. Não é presa. Não é tão. Mas aí, o que eu fiz, Wilton? Eu fugi da sala de aula e eu criei, primeiro, método de ensino. Então, na hora que o professor tá ali, ele tem um método para seguir. Aula 1, aula 2, aula 3. Além do método de ensino, tem o que eu chamo de engenharia pedagógica. O que é a engenharia pedagógica? É a metodologia ser focada no aluno. Então, o aluno da VoxU, ele está na sala de aula com 15, 20 alunos por turma normalmente. Uma aula de 3 horas, ele vai para o palco 3, 4 vezes. É filmado, compara o primeiro vídeo com o 8º para ver a transformação que ele teve. E o professor tem ali, ó, o que eu falo nos primeiros 5 minutos de aula? Qual dinâmica eu faço? Tem uma engenharia pedagógica muito bem desenhada.
Então, enquanto nós estamos aqui nesse podcast, tem hoje 600 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão no Brasil inteiro, com 3 pilares. Primeiro, qual é a persona desse professor? É o cara que se comunica bem. O cara que dá aula de inglês, o cara que deu aula de português, jornalista. Ele não tem vergonha. Já é do meio. Ele já é cara de pau. É do meio. Ele já se comunica bem. Vai para Ribeirão Preto também, o coordenador pedagógico, fica numa imersão lá aprendendo 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas na nossa imersão. Voltou aqui para Alphaville ou lá em Parauapebas, em Belém do Pará, ele tem o manual do professor com todo o roteiro padronizado, o portal do professor com as 80 técnicas gravadas e toda semana tem o time pedagógico da franqueadora que está dando, relapidando esse cara, dando suporte para ele e o mais importante, avaliando o NPS constantemente e o churn da operação. Cara, legal. Você criou uma solução simples. Na minha cabeça era uma coisa, pra quem tá de fora aqui que tá assistindo, deve pensar, pô, como é que esse cara arruma professor de oratória? É a mesma uma coisa comum. Acho que é um questionamento que você deve ter muito dos leads lá que chegam. A hora que chega a dúvida básica de um candidato à franquia, como é que eu formo professor? Exato. Eu tava aqui pensando eu tenho medo de falar em público. E você criou uma solução simples. É aquilo que eu Exatamente. falo. As coisas são difíceis pra quem não sabe, né? Exatamente. Se você sabe como funciona, deixa de ser difícil, né? Você sabe como funciona, cara. Que legal que você criou envelopou um método que não existia para o modelo de franquia. E tem um grande diferencial, né? Hoje você tem, dentro da sua rede, onde que estão as regiões que tem franqueados? É diluído ou tem regiões que dá mais resultado? Como é que tá? O Brasil inteiro, né? Nós temos aqui até um exemplo aqui, ó, de um ex-franqueado. Hoje ele é diretor comercial da rede, lá de Belém do Pará. A franquia dele entregava 300 mil. Caramba. Por mês, com 40% de lucro. Lá em Belém do Pará. Diz que ele tá bem vestido assim. Tá bonitinho, cara. Iago Baia lá. Estão vendo ele aqui não? Invocado ali. Exatamente. Então o Iago é uma operação bem sucedida em Belém do Pará. Tem Parauapebas também bem sucedido. Aqui em Alphaville, São Paulo, Campinas. Goiânia ganhou no nosso ranking ali 4 anos seguidos. Então é bem diluído. Na sua visão, que você acha que um erro que o franqueador, que é comum no mercado, você acha que não pode cometer, um erro mais comum do franqueador? O que você acha que quem está assistindo a gente, ele que pensa em se tornar franqueador, não pode errar? Olha, é difícil responder essa pergunta quando você tá com o mestre das franquias aqui na frente, viu, gente? Ó, quando você tá com o Wilton, não tô aqui puxando o saco dele, não, mas é uma das maiores referências. Para mim, que é uma das maiores. Você tá entre os 3 maiores referências aí. Obrigado, agradeço. No nível ali do Ale da Cacau, no nível do Habib's. Que é isso. Tô Fiquei até vermelho agora. Olha aqui, ó. Tá doido. Então, como que eu respondo essa pergunta? Não, mas eu quero ouvir da sua visão, cara. Cara, eu vejo 3 erros comuns. 3. Primeiro, lastro. Negócio bom tem que ter lastro. Um exemplo, quando eu vou avaliar um negócio, eu fico perguntando qual que é o ativo que tem dentro do negócio. Tem que ter um ativo ali. Por exemplo, eu vou lá na Cheirinho Bom, cara, eu sei que o seu ativo é o café, cara. Sim. Eu tomo esse café, se o franqueado fizer alguma cagada, ou me atender mal porque ele tá num mau dia, eu vou tomar esse café e vou falar, uau. Não vai mudar. Entendeu? E eu falo porque eu visito Cheirinho Bom, então, por exemplo, Wilton, pode ser que eu tenha um franqueado que deu que tá com a camisa suja, sim. Mulher dele largou dele, brigou com ele, tá meio revoltado, demitiu o funcionário. É assim, empreendedorismo é assim. Sim. O empreendedorismo ele é sujeito a erros, a fracassos. Né? Igual avião. O avião tem um sistema ali, tem hora que alguém erra e o avião cai. Exato. Então uma franquia, ela tem que ter sistema muito sólido, manual muito sólido, mas ela fica à mercê de um operador. Sim. Quando ela fica à mercê de um operador, e todas ficam, a maior vantagem competitiva, na minha visão, é ter um produto de qualidade. Sim. Eu até anotei aqui, você falou sobre isso 2 ou 3 vezes, isso é muito firme dentro de você. O produto tem que ser indiscutível. Indiscutível, cara. Então, assim, eu vou lá, no Rio de Janeiro eu tomo Cheirinho Bom, microlote. Uma delícia. Eu vou em Ribeirão, tomo um microlote. Cara, eu tô nem aí pro seu franqueado. Tô cagando pro teu franqueado, quem que é, o que ele faz, o que ele... Eu vou porque tem um bom, cara. Eu vou no McDonald's. Infelizmente, eu ainda gosto de McDonald's. Eu gosto também, mas eu me livrei uns anos aí. Cara, não tô nem aí pro franqueado, cara. Big Você tá indo lá comer o lanche, o ativo. Então, acho que o franqueador, muitas vezes, ele tá tão ocupado no sistema, ele tá tão ocupado com a expansão, mas o lastro, o ativo é o produto ou o serviço.
Então, assim, Wok Chuyu, indiscutivelmente, óbvio, vai ter um aluno ou outro que não vai gostar do curso. Sim, normal. Ninguém vai agradar todo mundo. Normal. Mas eu tô lá avaliando 90 mil alunos NPS 96. Aí eu tenho uma sustentabilidade, porque o resto eu consigo consertar. Sim. Até produto ruim você consegue consertar, obviamente. Sim. Mas eu acho que um lastro de uma franqueadora é o produto ou o serviço único. O negócio, né? O negócio. Por exemplo, eu vou numa Starbucks, cara, não tem nem comparação. Sim. Ah, é grande, tem 5 mil, mas o café é ruim, cara. Sim. Eu gosto de café. Posso falar, né? Eu acho, falar. eu posso, cara. Eu virei um apreciador. Antiético. Eu virei um Eu falei apreciador. sim, mas não foi pro café. Foi sim que Eu virei um apreciador de café. Eu vou lá. Cara, eu não paro no McDonald's, no Starbucks mais. Às vezes eu tô nos Estados Unidos e não tem outra. Sim. Mas eu gosto do teu café. Sim. Café alto grau, né? Nível de pureza e tudo mais. Então, primeiro, produto de qualidade. Segundo, depois que você tem um produto de qualidade, cara, é resiliência. Por quê? Todo franqueado, tem até um livro do Greg Nathan, o Fator E, Sim. que ele fala que todo franqueado passa por 4 estágios. Primeiro estágio, ele acha que é o melhor negócio do mundo que ele tá comprando. Por mais que você, franqueador, falou tudo pra ele. E Wilton, já aconteceu isso comigo várias vezes. Numa reunião. Cara, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Não faz isso, vai dar eu tô te problema. avisando. Cara, é o dinheiro da tua vida. Você só tem 250 mil, você vai colocar tudo no negócio. Pode dar errado. Quantas vezes a gente fez a lição de casa como franqueadora? Falou que o cara não tinha perfil. Eu tenho falou... essa experiência com o ponto comercial. Falei, cara, não põe nesse ponto. Vai dar ruim. Não põe. Não, mas pelo amor de Deus. E aí o que põe, acontece? Não põe. É. Coloca, o que acontece? E aí o franqueador que tá comprando, ele vem com esperança. Sim. E esperança, nós empreendedores temos que ser otimistas Sim. por natureza. Mas expectativa sempre machuca. Sim. Então eu falo pro candidato a franquia, entra com a pior expectativa. Ah, por mais que você ligou pra um franqueado que tá ganhando 40 mil, cara, se você ganhar 15, Sim. já tá remunerando 100% do teu capital Exato. investido. Tá lindo. Ótimo. Ou seja, como tem essas 4 fases do franqueado? O franqueado entra pensando que é o melhor negócio do mundo. A hora que ele tá dentro, começa a dar problema. Ele contrata errado, o vendedor trai ele, como todo empreendedor. Sim. Ele acha que é o pior negócio do mundo. Depois ele vai entrar lá no terceiro estágio, que ele vai ficar sensível ao pagamento de royalties, sensível ao pagamento das taxas. Se ele estiver sendo bem sucedido, ele vai achar que o royalty que ele paga é mérito 100% dele e ele não deve te pagar. Sim. Né? E pelo estudo que o Greg Nathan fez, que é maravilhoso, todo franqueado passa por essas 3 fases e depois chega na 4ª, né? Que é quando ele entende que é uma parceria de longo prazo. Sim. E é melhor todo mundo ser feliz ali. Exato. Ou seja, todo franqueado vai ter um momento de revolta. Aí é onde o franqueador tem que saber lidar com gente, cara. O franqueador tem que saber liderar, tem que saber ouvir, tem que saber se posicionar na hora certa, tem que saber falar não, tem que saber engolir um guarda-chuva aberto, né? Nem Sim. sapo, né? Tem gente que engole sapo. Franqueador tem que estar acostumado a engolir guarda-chuva Sim. aberto. Sim. Então, esse segundo pilar, né? Primeiro, um bom produto. Segundo, resiliência e saber lidar com o franqueado. E terceiro, tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com o processo, cara. Porque o ser humano vai falhar. Então, muitas vezes a gente fala, não, perfil do franqueado. Fala, cara, tudo bem, perfil do franqueado é importante. Mas ele não pode ser fundamental no ponto de fazer com que vá melhorar 50% ou piorar 50%. Pode ser 5%, né? A variável não pode ser tão grande assim no perfil, né? Aí é ciência. Sim. Eu acredito muito. Eu sou cristão, mas eu acredito muito na ciência. Sim, claro. Causa e efeito. Então, assim, não tem ninguém, nenhum franqueado que chega pro Luiz e fala, cara, eu fiz tudo certinho e não tô dando resultado. Cara, não tem como, porque tem ciência por trás. Tem 10 anos desenvolvendo esse negócio. Tem atraso, tem fracasso. Tanto que eu quebrei franqueadora também, Sim. que eu fiz com o processo errado. Sim. Eu errei também. Já quebrei um negócio, fiquei devendo 7 milhões. Caramba. Quebrei uma franqueadora com 60 unidades que eu devolvi para todos os que franqueados. estava errado? Boa. Porque eu ia te perguntar, fala o Vou que... falar agora. Me fala, eu ia te fazer essa pergunta. Fala aí um modelo de negócio que não funciona. Eu ia pedir assim, ótimo. você já vai falar um, né? Que foi o caso do seu. Então, o primeiro é produto, resiliência e processos, né? Sim. O que deu errado? Quando a Voxshoe tinha 30 escolas, em 2019, eu tinha 27 anos, já estava ganhando dinheiro, porque eu vendia material didático, então minha franqueadora dava lucro. Sim. Tava feliz. E eu me preparei pro pior. Porque eu via o quebra-pau que dava em rede de franquia. Eu falei, nossa, cara, o franqueado vai ficar me ligando, me xingando, né? Vai dar problema. Eu franqueado feliz, indo pra segunda escola, terceira. Falei, cara, agora eu vou virar o rei do franchise. Putz. Vou criar uma outra franquia. Você achou que tudo que você fizesse ia dar certo, né? Foi isso aí, você entrou nessa também? Nessa. Ah, também já passei da fase. E qual que foi o pior?
eu achei que era possível democratizar o empreendedorismo. Tá. Então eu abri uma empresa para financiar a operação pro franqueado. Tá. Aí é fácil vender 60 franquias em 3 meses, que foi o que eu fiz. Entendi. Eu financei pro franqueado. E aí, antes disso, eu também tinha feito aquela lição de casa que eu comentei aqui no início, que era ter bons produtos. Sim. Eu fiquei testando esses produtos por 2 anos, os produtos eram bons. Formação em programação neurolinguística, practitioner, inteligência emocional, vendas, tudo com o mesmo conceito da Vox Shoyu, sem uma figura específica. Sim. Então eu olhava o Paulo Vieira lá bombando e falava, aqui não tem Paulo Vieira, aqui é o método. Sim. Aqui eu vou fazer igual que eu fiz com a Vox. Então eu achava que eu estava indo bem, porque eu fiz a mesma fórmula, a metodologia, a engenharia pedagógica, Sim. para replicar o pedagógico, mas qual que foi a besteira? Eu financei pro franqueado. Entendi. Ele não tirou dinheiro do bolso. Ele não tirou dinheiro do sentiu. bolso. E aí eu vendi 60 franquias assim, Eles já eram. Você vendeu pra franqueados que já eram franqueados da Vox Studio? tinha 3, 4 que eram. E Não, aí, desculpa, teve 5 da Vox Shoyu que eram. os demais E eram. os demais franqueados fora, do mercado. alunos da Vox Shoyu, alunos da própria Sense to Mind, que a Sense to Mind era uma empresa bem sucedida que tava lucro na época. E aí, Wilton, deu ruim, cara. O franqueado não ganhava dinheiro, não me pagava. E aí, depois de 6 meses, eu fiquei... Se você tivesse financiado da Vox Studio, teria funcionado? Não, também. Também não. Acredito que não. Porque você acha que o problema tá nessa Ah, questão falei do que fomento. colocar o dinheiro, né? Porque ele vai se dedicar mais, vai ter mais resiliência. E aí virou 5 milhões de dívidas na época. E logo depois, eu tava no dia 19 de março de 2020, aniversário de 1 ano da minha filha, Louise. Chega a vigilância sanitária, a festa pronta. Ele fala, cara, não vai ter festa porque a gente tá começando a fechar tudo. E aí eu conversei com a vigilância sanitária, tudo, e falou, não, eu vou deixar então. Então teve a festa. Sim. Semana seguinte, fechou tudo. E a Vox Shoyu, que era meu principal negócio de oratória, que eu sempre falei que jamais ia vender online, Sim. 100% presencial, eu com 5 milhões de dívidas e todas as escolas da Vox Shoyu fechadas. Aí eu fiquei devendo 7 milhões. E aí a dívida realmente, a alavancagem virou dívida. Credor cobrando. Aí eu vendi Land Rover, vendi terreno, comprei sócio pra fora do negócio, porque o sócio na época tinha 50% da Vox Shoyu, Sim. 50% da Sense to Mind. Ele falou, cara, eu não vou aguentar o tranco. Eu falei, tá bom, eu vou pegar os 5 milhões de dívida, te pago num valuation X da Vox Shoyu, financia pra mim em 4 anos. Ele foi legal, financiou. Sim. E eu não esperava que a pandemia ia fechar tudo, né? Sim. E aí eu entrei devendo 7 milhões de reais. E como é que você recuperou? Ô, Wilton, primeiro, reinvenção. Sentei com a minha equipe. Cara, eu lembro até um dia, aí falar um pouco de experiência com Deus, né? Eu lembro um dia que eu sempre me orgulhei de pagar o salário em dia, nunca atrasei salário. E teve um dia que, com as 7 milhões de dívidas, o credores me ligando, carro tinha ido embora, tinha 1,5 milhão na conta, tinha ido embora, terreno tinha ido embora, tava andando de Uber. Eu cheguei pra equipe e falei, ó, não vou mandar ninguém embora, é um pacto que eu faço com vocês, mas o salário provavelmente vai atrasar. A gente vai ter que criar uma plataforma online em tempo recorde, liga pra produtora, traz aqui. E eu tive um sonho, cara, que o aluno ia assistir aula, ia gravar vídeo, ia subir o vídeo na plataforma e ia receber feedback do professor, que era algo inédito. Sim. Não era um curso online, ele treinava oratório. Sim. Cara, a gente desenvolveu essa plataforma online em 15 dias. Eu virei pra todos os franqueados e falei, ó, ninguém vai pagar royalty, mas não fecha a escola. Entrega a plataforma pro aluno, o aluno continua te pagando, e a hora que acaba a pandemia, ele continua fazendo curso presencial. Sim. E vamos vender plataforma online. E aí teve um dia, cara, que eu ajoelhei e comecei a orar, porque tinha que pagar 250 mil de salário. E eu tinha 5 mil na conta. O time era grande, o time. Já. 250 mil de folha. E eu comecei a orar, cara, porque eu não queria atrasar, porque eu falava pra Deus, eu falei, cara, eu aguento pancada, cara, mas meu funcionário, ele tem o salário dele, ele não tem o que comer se eu não pagar ele. Trabalhou, né? Cara, você não vai acreditar. Eu acabo de orar, toco o telefone, Redcar. Oi, senhor Luiz, tudo bem? Eu falei, tudo. Ó, tem um valor aqui pra antecipar? Eu falei, poxa, antecipei tudo, cara, não tem nada pra antecipar, né? Eu falei, tá, antecipa aí, não quis nem saber o valor. Eu falei, antecipa aí. Ah, não, tem um valor aqui pra antecipar, eu preciso te passar o valor. Eu falei, não, pode antecipar. Eu falei, deve ser Deve ser uns 300 alguém reais. vendeu os cursos aí, deve ter uns 10 mil. Eu achei que era uns 10 mil, porque você vende curso, Sim, né? sim. Porque o que a gente fez? Como que a gente sobrevivia? Vendendo curso online, Sim. vendendo franquia, que eu vou te explicar como que a gente vendia franquia na pandemia. Pandemia. E eu falei, deve ser 10 mil. Falei, tá bom, me fala. 280 mil. Ele 280 mil. Se antecipar tudo, vai cair para uns 240. Era o valor da minha folha. Eu preciso. Eu falei, antecipa tudo. Paguei todo mundo. A hora que eu acabo de pagar todo mundo, liga a Redcard de novo. Senhor Luiz Fernando, desculpa
teve uma agenda de duplicidade aqui, a gente não percebeu. Você já tinha antecipado tudo Já isso. era, né? Foi, parcela pra mim agora que eu te pago em 4 anos. Cara, não tem a mão de Deus? Claro que não tem. Tem. E aí já era, né? Já tinha gasto, né? Não tem mal o que fazer, né? Já paguei. E aí, Hilton, como que eu saí dos 7 milhões de dívida? Com a mão de Deus, óbvio. Foi ele. Mas eu montei uma estratégia que era agressividade na expansão. Como? Wilton, uma franquia da Vox custa 250 mil. Você vai pagar 60 mil reais agora. Você vai ter uma plataforma online para você vender. Tá todo mundo em casa tendo que fazer Google, Sim. Google Meet, Zoom. Tem que aprender a falar. Tem que aprender a falar na pandemia. Live, né? Live. Cara, você não tem. Não, genial. Sabe, eu saí de 30 para 110 franquias. Depois da pandemia, ninguém entendeu nada. Como que uma escola de oratória física sai de 30 para 110 depois da pandemia? Porque o cara comprava a franquia e ele podia ter o payback da taxa de franquia vendendo na plataforma online. Agora, obviamente, aconteceu algumas coisas que talvez uns 30, 40, não, 30, 40 é exagero, uns 20, voltou pro emprego, mudou de ideia e tudo mais. Mas foi isso que salvou a gente. E aí você manteve a estrutura física online ou depois que voltou o mercado normal, você suspendeu online? O online existe até hoje, tem aluno em 13 países, mas o foco maior nosso é o presencial. Hoje esses 200 milhões aí é presencial. Que legal, de faturamento. Parabéns. E agora, dá uma dica, você falou de 3 pontos importantes, mas assim, algo que você fez, entre todas essas coisas que você falou, e talvez não tenha dito ainda, que um franqueador que está ouvindo a gente aqui, ele pode aplicar o negócio dele para fazer o negócio dele crescer. Porque o seu cresceu muito. E aí vamos falar ali da expansão. O que você tem de diferença, se você puder falar, óbvio? O que você puder. Não, você trouxe dentro do seu modelo que fez você crescer tanto nesse período, porque você cresceu basicamente da pandemia para cá. São 220 escolas. 220 escolas. É muito, né? É um crescimento considerável, é muito acima da média da maioria dos franqueadores no Brasil e com um negócio bastante inovador, disruptivo. Um elemento que você acredita que se um franqueador que está ouvindo a gente aqui colocar ali na expansão dele ou no modelo, vai ajudar ele a crescer? Parece brincadeira que eu vou falar, mas eu tô falando sério. Vem pra escola do franchise, de verdade. Eu vou mandar o time, é sério, tem que vir pra aprender. Não tá sendo pago, viu, galera? Não tá sendo. É verdade, porque tem que vir aprender, cara. Ele vende 20 franquias por mês e franquia sustentável. Então, vem aprender. No mês ruim. É, cara, no mês ruim. Vem. Eu vou vir. Então, primeiro... É verdade, a turma tá vindo. Então, vem. Não é porque eu tenho 220 escolas que eu não vou vir. Eu vou vir. Vem pra escola do franchise. Agora, o que eu faço lá, o que eu procuro fazer, não focar só num canal de prospecção. Sim. Então, eu remunero o franqueado que indica. Legal. Então, o franqueado indica, eu remunero. Eu remunero o vendedor que indica. Nas minhas palestras... Lembra que eu falei que tinha um erro que eu cometi? Quando eu falei que eu queria ficar low profile para eu não ser referência em oratória, eu errei porque eu fiquei como empreendedor também. Sim. Comecei a aparecer agora. Porque, por exemplo, é que eu vou num palco de um evento de empreendedorismo e conto esses fracassos, eu gero muito negócio. Pra você ter ideia, uma franquia de Goiânia vendeu 250 mil no dia numa palestra que eu dei ali. Cara, fantástico. Então, assim, palestra que eu faço em eventos empresariais é um canal para vender franquia. Indicação é outro canal para vender franquia. Google Ads e Facebook Ads é outro canal. E a própria rede, colaborar com a rede, dar desconto pro franqueado montar a segunda. Multifranqueado. Ensinar o franqueado a ser empresário, para ele ir pra segunda. Por exemplo, vou visitar um franqueado agora, que tem 5. Legal. E sabe quem que foi esse cara? Foi meu diretor de expansão. Na verdade, ele foi aluno, ensinei ele a oratória, foi vendedor, depois trabalhou na expansão, hoje ele tem 5 escolas próprias, tá indo pra 7ª já. Tá montando uma grande prova de que o negócio é bom, né? Uma pessoa que trabalhava dentro da empresa, virar franqueado. Eu tenho 5 colaboradores que são franqueados hoje. Ou seja, foca para crescer em vários canais de prospecção. Obviamente tem que ter o core, né? Pô, às vezes o core do cara vai ser o Google Ads e o Facebook Ads, onde gera mais lead ali. Sim. Mas ele sempre tem que ter aquela cultura de ter outros canais. Aconteceu isso agora, Wilton. A gente não ia bater a meta em fevereiro. E eu não sou mais CEO, né? Tem o Eric que é CEO, tem diretor. Legal. Eu não fico no dia a dia. Mas a gente vai lá opinar. Depois você me ensina como é que faz isso aí, tá? Isso aí eu preciso aprender com você. Tem uma escola disso lá, não? Ainda não aprendi isso aí, não. Eu saí do dia a dia, mas sou muito envolvido. Sim. Então, assim, crescer dentro da rede, cara. Quando você faz o franqueado crescer, seu negócio fica sustentável. Sim. Então, ter vários canais de prospecção, não ficar viciado só em um canal. Sim. E realmente servir muito franqueado. Que legal, cara. Ó, galera que tá assistindo aí, franqueadores, quem pensa em franquear,
Vocês viram tanto Você trouxe muita coisa Obrigado. muito rica aqui, velho. Muita Obrigado. coisa. Coisa disruptiva pra gente pensar no nosso modelo e olhar e falar, poxa, eu consigo ir por um caminho, posso pensar num caminho novo. Cara, certeza que os franqueadores aqui vão levar muita coisa. Agora, você já tá aí com 220 unidades. O produto é um produto que, de fato, Agora, a barreira de entrada, ela não é tão grande, porém, você criou o mercado. Dizem que a melhor forma de você ser líder no mercado é criar o mercado. Você criou o mercado, né? E isso te coloca numa posição realmente confortável no ponto de vista de posicionamento de marca, né? Eu acredito que quem pense hoje em franquia de oratória não tem como não pensar em vocês. Sim. Agora, e o futuro? O que você pensa para o futuro de vocês, com toda essa mudança, essa loucura toda de tecnologia, de canais, de inteligência artificial, como é que vai ser? O que você sente que vai precisar mudar? Você já está mudando alguma coisa? Ou você vai focar, vai seguir aí nesse caminho? Eu acredito muito numa abundância que está chegando com a inteligência artificial. Tudo que está relacionado à ciência, a inteligência artificial vai fazer melhor que o ser humano. Uhum. Só que a minha capacidade de me comunicar, de vender, de liderar, é insubstituível. Então eu vejo que a VoxShoe tem um negócio de perenidade. Que daqui 30, 40 anos não vai sofrer uma ruptura tecnológica. Legal. O jovem está crescendo aqui hoje no joguinho, não se comunica, não olha no olho. Tanto que nós lançamos agora o VoxShoe Kids e Teens, porque os pais falaram, cara, esse curso tá mudando a minha vida, você precisa fazer pro meu filho. Legal. Então agora tem 7 escolas já operando Kids e Teens, que é um projeto novo, Bacana. aumentando a musculatura emocional dos nossos jovens e das nossas crianças. Que legal. Então eu vejo que tem perenidade. E qual que é a vantagem de você criar o mercado? É que, cara, tem 30 mil escolas de idiomas. Uhum. Tem gente que quer se proteger, né? Fala, pô, vai vir votaria de escola de oratória, vão me copiar. Eu faço uma conta, eu franqueado, eu tô em Ribeirão Preto, Wilton. Tem 700 mil habitantes. Sim. Em Ribeirão. Tem 3 escolas com 3 franqueados diferentes lá. Os franqueados têm outras unidades. É engraçado isso. Eles têm unidades em outras cidades, mas em Ribeirão são franqueados diferentes. Eu faço uma conta básica para ele. Falei, cara, uma franquia boa faz 30 matrículas por mês, 35. Uma top, 50. 500 matrículas por ano. 500 matrículas por ano, o cara vai ganhar 400 mil, 500 mil de lucro por ano. Uhum. Lindo. Ótimo, ótimo. 700 mil habitantes, se ele faz 500 por ano, em 10 anos ele tem 5 mil alunos. Uhum. 3 franquias, 15 mil. Se dos 700 mil habitantes eu falar que 100 mil é potencial aluno da VoxShoe, tem muito. Cara, pra que eu vou pensar pequeno? Sim. Então eu vejo um futuro que dá pra gente chegar... Eu vou criar a indústria da oralidade, a indústria da comunicação, sabe? E pra quem é, cara, um curso de oratória desse? Pra quem é? Que tipo de profissional? Todos os franqueadores, por exemplo, que estão aqui deveriam fazer? 100%. Comunicação é tudo, né? A palavra tem poder de salvar uma vida, destruir uma vida, você fechar um negócio ou perder um negócio. A hora que você olha em Gênesis, tá lá, no princípio era o verbo. Sim. E disse Deus e assim se fez. Cara, a palavra tem um poder tremendo, né? Todo mundo aqui já ficou magoado com alguma palavra que feriu o teu coração, ou já falou algo que falou, putz, por que eu falei isso? Uhum. Então todo mundo, cara, palavra... Por que eu não treino a ferramenta mais importante da humanidade? Que é usar a palavra para liderar, para vender. Cara, os franqueadores, dependendo da maneira que ele fala com o franqueado vai embora. Sim. Eu fiquei com vontade de comprar uma franquia dessa agora. Você vê? Você vê que é quando fala da alma, né? Quando fala da... É algo que toca a alma. Comunicação é para todo mundo, cara. Jorge Paulo Lema falou uma coisa para mim em 2015. Eu preparei ele pro Day One da Endeavor. Ele virou e falou assim, ó, se eu tivesse feito o VoxShoe, eu tinha dobrado a fortuna. Porque é a maior ferramenta, né? Comunicação é pra vida. Então, cara, advogado, arquiteto, empresário, engenheiro, todo mundo precisa se comunicar bem. E você acha que a sua comunicação, porque você é uma pessoa, nós estávamos falando sobre isso nos bastidores, você tem várias conexões. Eu vejo você com o Paulo Leman, com o Eike, já ouvi você com o Otaviano, artista, empresário, investidor. Foi através a comunicação foi importante nesse processo. Me fala a importância do networking, cara, para quem é empreendedor, porque eu vejo que você constrói aí uma rede incrível. Eles são importantes para o seu negócio, você construiu isso através da comunicação. Como que você chegou, né, nesse relacionamento que você tem? Qual a importância dessas pessoas aí para o seu negócio? A comunicação foi uma das coisas mais importantes. O próprio Jorge Paulo Leman, por exemplo, em 2013, ele não queria me receber.
2012. Aí eu peguei e falei assim pra ele, ó, poder da palavra. Falei, quando você foi mexer com lojas americanas, você foi procurar o Sam Walton do Walmart para aprender sobre varejo. Quando você foi mexer com um banco, você foi procurar o Warren Buffett para entender de finanças. Deixa eu ir aí tomar um café com você. Então, o café e a palavra faz diferença. Faz. E aí, então assim, foi através da comunicação. Ela é fundamental. E o network, ele é muito bom para você aprender e talvez, através das palavras, Sim. do seu discernimento, você vai juntando peças, né, para criar e melhorar o teu negócio. Um erro comum hoje, Wilton, que eu vejo, é quando o network perde um pouco dessa pureza do aprendizado. Sim. Quando você deposita o sucesso do teu negócio de alguém que pode indicar você para você bombar. Sim. Então, aí eu acho que tá errado, sabe? O Zezé de Camargo Virou uma indústria, né? A indústria network acabou virando um negócio, né? E aí, Então, nesse assim, sentido, você acha que... o Zezé de Camargo, pra você ter ideia, que é um amigo que eu tenho, a gente fez negócio junto, me marcou uma coisa que ele falou pra mim, que ele tentou por 30 anos. Quando El Amor estourou, ele começou a cantar com 7 anos de idade, o El Amor foi estourar depois dele ter 32 anos, 30 anos de idade. Só que depois, o que me tocou? Eu falei, Zezé, por que você conseguiu fazer tanto sucesso? Se você parar para analisar, ele pode fazer 4 shows sem repetir a mesma música, que é 4 shows com 4 shows de sucesso, sem repetir a mesma música. Ele falou, Luiz, enquanto eu não choro com a música que eu tô compondo, eu não lanço ela. Ah, fantástico. Eu tô compondo pra mim. Fantástico. Ou seja, empreendedores, compõe pra você. Eu não fiz a Fox Show pro mercado. Eu tenho outro negócio de genética, que eu desenvolvo teste molecular inteligente. Faz 3 anos que eu tô tomando fumo com esse negócio. 3 anos. Mas eu tô obcecado em criar o melhor produto para retardar o envelhecimento. E é pro Luiz. Tu compõe pra você, aí com produto de qualidade de novo, aí faz network, que o network te ajuda. Aí, por exemplo, do jeito certo. Costa me levou na Cogna. Assinamos agora um MOU com a Cogna para fazer alguns lançamentos, que é o maior ecossistema de educação do mundo. O Tá Vendo me levou assim, que hoje é embaixador da Rockchill. Mas se eu não tivesse produto de qualidade, eu ia falar o que para a Cogna? Então, primeiro, use o network, mas faça as suas composições das suas melhores melodias, das pessoas gostarem de ouvir suas melhores melodias. Se conectarem com a sua essência, não com a sua estratégia, né? Você é um cara de network, então eu fico entusiasmado. Isso é um ingrediente importante para você? É, mas teu café é o melhor. Sim. Então eu acho que é um casamento Sim. de um network para aprender, mas não abre mão de fazer um produto de qualidade. Que legal. Ó, obrigado. Livro. Não, vamos mostrar o livro agora pra gente encerrar. Luiz Fernando Câmara. Ó de quem que é o prefácio. Jorge Paulo Leman e a apresentação de Eike Batista. Será que o homem tá... O livro é ruim, mas o prefácio é bom. Não, leia só o prefácio. Falando em empreender, fala um pouquinho desse livro e a gente tá indo pro encerramento aqui. Fala pra galera onde que eles conseguem achar esse livro pra se conectarem, porque certeza que quem assistiu esse podcast vai querer ler esse livro, cara. Você pode encontrar na Amazon Como Superamos uma Dívida de 7 milhões para criar a maior rede de escolas de oratória do Brasil. Eu conto aqui sobre fracasso. Acho que é importante compartilhar os erros, né? Então, quem estiver interessado nos meus erros, que eu comentei aqui, alguns, aqui eu aprofundo como que eu saí das dívidas. Então, é um livro do mundo real para empreendedores aí que querem ter mais resiliência, né? É mostrar realmente o verdadeiro empreendedor é aquele que passa por fracasso. Você mesmo passou por vários e superou, né? Você é um cara que tem uma resiliência incrível. E eu acho que estão enfeitando muito o empreendedorismo. Então, aqui eu falo o real. Fracasso. E o meu tá com dedicatória aqui, ó. Wilton Bezerra, parabéns por transformar o mercado de franquias e ser empresa para todo o Brasil. Você inspira. Obrigado, irmão. Ó, mais uma vez, obrigado pela presença, por ter nos visitado aqui na nossa casa. Parabéns. Pelo convite para gravar seu podcast. Obrigado por ter aceitado o meu. Obrigado. E também agora você é um entusiasta, já virou embaixador da Escola de Franchise. Já deu Eu recomendo. Faça, para de sofrer. Parabéns, que Deus abençoe seus negócios, seus caminhos, que seja aí sua vida seja muito feliz cada dia, viu? Muito obrigado, irmão. Parabéns. Obrigado, que valeu. Parabéns por tudo. Turma, ó, você que é franqueador, você que tá pensando em se tornar franqueador, mande esse podcast para as pessoas que você conhece que também estão nessa jornada. O empreendedor, ele é
solitário e muitas vezes ele precisa ouvir algo que vai aquecer o coração dele, que vai reforçar a crença dele. E aqui tá um cara resiliente. Esse podcast aqui tem muitas lições. Certeza que se você anotar, sair anotando cada um dos insights aí, aplicar no seu negócio vai melhorar ainda mais, vai crescer. E você não precisa cometer os erros que nós já cometemos, né? Então, um podcast como esse, ele serve também para que você avance com mais leveza, com mais velocidade e não passe pelos caminhos aí que a gente passou dos nossos erros, mas sim os caminhos dos nossos acertos, tá bom? Tamo junto. Continue acompanhando aqui o nosso podcast da Escola do Franchise. A gente criou a Escola do Franchising para realmente fazer o franchising do bem, elevar o nível das franqueadoras no Brasil e ajudar você, que é franqueador também, a crescer com o seu negócio e ter um modelo de negócio cada vez mais rentável, lucrativo, justo, equilibrado, que seja bom para você, para os seus franqueados, para os seus parceiros, fornecedores, que todo o seu ecossistema seja beneficiado aí pelo seu negócio. Tamo junto, nos vemos no próximo episódio aqui da Escola do Franchise. Valeu!